Olá pessoal do sétimo ano, vamos dar início aí ao nosso último capítulo, né, capítulo 16, que vai dar uma explanação do Brasil, né, do como ele está atualmente, questão econômica, questão política, questão social do Brasil, de uma forma resumida e de uma forma bem ampla, né. Nós temos aí como o tema do capítulo, Brasil mostra a tua cara, saber qual é a cara do Brasil atual. O Brasil no cenário regional e mundial, né? Onde é que o Brasil se localiza e o que ele faz aí para fazer essa grande explanação. Situado na América do Sul, né, o Brasil é um importante país no cenário regional e mundial. Muito destaque aí o Brasil tem, não só no cenário regional, né, que no caso aqui é a América Latina, a América do Sul, mas também no cenário mundial, já que o Brasil é um dos maiores países em extensões, né, e um dos maiores países aí na economia. Quinto país em maior extensão territorial, né, ficando atrás da Rússia, do Canadá, Estados Unidos, China, e vem o Brasil aí como quinto maior país em extensão territorial. Sexto maior país em população, né, e também nós temos hoje, atualmente, né, segundo os jornais, hoje, dia 25 de novembro de 2020, o Brasil ele se encontra na 12ª posição com relação à economia mundial, ou seja, a gente caiu aí com relação aos números da economia. Nossa economia não está crescendo devido também, né, a essas graves crises econômicas que o mundo está enfrentando, que é devido à crise sanitária do coronavírus, né? Possui um parque industrial diversificado, né? Isso quer dizer que o parque industrial do Brasil ele não se limita apenas em uma área, né? O parque industrial do Brasil ele vai ter indústrias automobilísticas, metalúrgicas, siderúrgicas. Temos também um grande setor que é o setor terciário, comércio e serviços, e também um setor grande destaque nosso que é o setor agropecuário. O Brasil faz parte aí do bloco econômico denominado Mercosul, um dos principais blocos da América Latina, no qual o Brasil aí faz comércio, né, trocas e compras de mercadorias com os 3 países formados com mais 3 países, né, além do Brasil, que é a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, certo? E também faz parte do bloco, do conjunto, no caso, dos países emergentes, que não é um bloco econômico, tá? É um conjunto de países emergentes denominado de BRICS, né? Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul. Visando competir de maneira mais equilibrada no mercado mundial, alguns países formam blocos econômicos, né? Com diferentes arranjos e formatos, podendo surgir devido a aspectos históricos de localização ou até mesmo, né, de interesse em comum, alcançando melhores negociações. Então, um bloco econômico surge para suprir a necessidade e interesses de um certo grupo de países em uma determinada região. O Brasil faz parte aí de diferentes grupos políticos e econômicos, como é o caso do BRICS, que é um grupo político, né, e do Mercosul, que é um bloco econômico, tá? A participação das exportações do Brasil para os países do BRICS e do Mercosul. Como a gente percebe, a partir do ano 2005 nós temos uma leve subida na economia, né, das exportações, e quando chegamos aqui no ano 2008, as exportações do Brasil para esses países aí, tanto emergentes como os países do Mercosul, ela ganha grande destaque e grande aumento, tanto para os BRICS como também para os países do Mercosul. Falando sobre o Mercosul, né, vamos falar que, lembrando que Mercosul é o comércio, né, comércio dos países que fazem parte do bloco denominado Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Composto aí pelos 4 países, como eu falei, junto com a Venezuela, tá? A Venezuela faz parte também do Mercosul, que tem como principal objetivo de fortalecer o comércio da América do Sul, né, no cenário internacional e promover acordos comerciais entre os países membros, ou seja, os 4 países, né, que são os 4 países que estão atualmente firmados e cumprindo as suas obrigações, eles têm acordos comuns para trocas e vendas de mercadorias. A Venezuela, como eu falei para vocês, ela aderiu ao bloco em 2012, porém atualmente ela está suspensa. A Venezuela está suspensa do Mercosul desde o ano 2016, por descumprir, né, por ter vários descumprimentos
no seu protocolo de adesão e posteriormente por violar cláusulas democráticas, como nós vimos nos capítulos anteriores, né? A Venezuela está tendo uma crise econômica e política gerada aí por, digamos, incompetência do governo que está atualmente no comando. A Bolívia tem status associado e está no processo aí de adesão ao bloco econômico denominado Mercosul. Os principais acordos do Mercosul até 2017 previam a redução ou eliminação das barreiras comerciais, que são chamadas de barreiras alfandegárias, ou seja, o que nós comprávamos da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, nós não pagávamos taxas alfandegárias, né? A mesma coisa que eles compravam e não pagavam taxas alfandegárias. O estabelecimento de tarifas externas comum, que é chamado, tá? Ou a TEC, que nós vimos também nos capítulos anteriores, tarifa externa comum, a TEC, que é aquela taxa no qual você não paga ou paga mínimo por aquele determinado produto, né? A ampliação da segurança jurídica e o aprimoramento aí do ambiente para a atração de novos investimentos para a região. Criado em 1991, o Mercado Comum do Sul, né, como é chamado, ou Mercosul, tem muita relevância no cenário mundial, porém, vem se enfraquecendo nos últimos anos, comparando ao aumento do número de acordos bilaterais. Uma das metas do Mercosul é a circulação de pessoas que ainda não atingiu definitivamente, né? Tem a circulação de pessoas para compras de mercadorias, mas não tem a circulação de pessoas, a ida e vinda de pessoas para fazer, no caso aí, um fluxo maior. Temos também o BRICS, né? O BRICS aí é um conjunto de países emergentes, não é um bloco econômico, tá? Vamos deixar claro aí que o BRICS é um conjunto de países emergentes formado aí pelas maiores potências emergentes, no qual vem o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Embora não seja classificado como um bloco econômico, o grupo vem ganhando projeções nos últimos anos, visto que em escala global o bloco reúne metade da população mundial. Só a China e a Índia aí tem quase 3 bilhões de pessoas. 24% aí da população que mora no planeta estão nesse conjunto denominado BRICS, além de 23% do PIB que é gerado mundial vem também desses 5 países. Apesar de os países que o consistem enfrentam diversos problemas, diversos conflitos, né, e são totalmente heterogêneos, né, os países denominados dos BRICS são muito diferentes, totalmente heterogêneos, tanto na questão cultural, como na questão econômica, como na questão também social. Eles apresentam um grande poder de consumo, já que a maior população do planeta se encontra nessas regiões aí, que desperta a atenção dos demais países e também de outras empresas em instalar uma multinacional naquela região devido ao mercado consumidor que há bastante. Países emergentes, mas com grande desafio, no caso o Brasil, né? O Brasil é um país emergente que necessita aí de observação, que tem também grandes desafios a serem enfrentados. Desde os anos 2000, o Brasil vinha apresentando um crescimento na sua economia, chegando ao pico de 7,5% em 2010. A partir de então, o crescimento vem diminuindo, chegando a 0,10%, né, em 2014 e menos 3,8% em 2015. E também menos 3,6% em 2016, ou seja, o crescimento do Brasil está negativo. Isso quer dizer que o Brasil está comprando mais do que vendendo, né? O superávit do Brasil está menos do que o seu déficit está bem alto aí. Como mostra aqui essa tabela, né, a gente percebe que o superávit do Brasil ele chega até o ano 2013, 2014. A partir do ano 2015, 2016, nós temos grande déficit. Nós temos aí grandes gastos, principalmente os gastos públicos, sem ter aí de onde tirar. Em 2015, a recessão e a inflação que ultrapassaram os 10%, né, voltam a ser fortes ameaças ao país. E em 2016, a situação agravou e levou a taxa de desemprego que é arrastada por uma crise política que vem desde o ano 2018 aí, né? Então, desde o ano 2016. 2016 começa a grave crise política que se arrasta até os atuais, no qual nós temos aí
vamos supor que não temos aí condições de sobrevivência nesse cenário aí político, econômico, e devido a essa grande pandemia é que as coisas estão se agravando cada vez mais, principalmente a questão do desemprego aí, que está sendo um dos maiores já falado em todos os anos. Na primeira alta, né, na primeira alta, após 2 anos consecutivos, o PIB volta a crescer 1% em 2017 e 1,1% em 2018, representando uma tímida aí retomada na economia. O Brasil conseguiu a meta de reduzir pela metade o número de brasileiros que passavam fome, tendo hoje um total de 2,5% de pessoas ainda que passam alguma necessidade básica. A desigualdade social no Brasil continua sendo um problema muito sério, porém dá sinal de diminuição. Lembrando que o Brasil enfrentou uma desaceleração econômica em 2014, né? Ou seja, começou a diminuir a economia do Brasil a partir de 2014. Causando uma série de crises econômicas e políticas que veio lá da Europa e se expandiu aí por todas as regiões do mundo, que devido à globalização vai gerar consequências negativas em todas as regiões, já que tudo está interligado e tudo vai sofrer as consequências de uma região mais rica ou não. Exportando aí menos commodities, já que os países estavam consumindo menos. A gente exporta menos, obviamente nós lucramos menos ainda. Além da crise europeia, o aumento da dívida pública e as denúncias de corrupção acabaram enfraquecendo ainda mais a economia e afastando grandes investidores estrangeiros aqui do Brasil. O Brasil não resolveu os problemas de endividamento da dívida pública, principalmente quanto aos pagamentos de servidores públicos, né, e da previdência social. Por isso, não há investimentos adequados e importantes para as outras áreas, como é o caso da área de infraestrutura, saúde e educação, e sim cortes, como nós estamos percebendo. Com isso, o número de desemprego aumenta e a renda mínima diminui. Com isso, aí também diminui o poder de consumo das famílias e de toda a população, fazendo com que o comércio interno ele venha a decair, venha a encolher cada vez mais. Com isso, nós temos esse infográfico, né? Esse infográfico nosso mostra que de 2014 a 2017, né, houve um pequeno aumento no número de domicílios que tem saneamento básico, água encanada, esgoto. A mesma coisa acontece na questão da taxa de analfabetismo, né? Houve, digamos que, de 11,5% passou para 7%. A expectativa de vida da população brasileira aumentou. Antes de 2014 era 71 anos aproximadamente, e hoje chega até 76. O número de domicílios com rede de Wi-Fi, né, rede de internet, vai bem maior, vai chegar a quase 6 vezes mais daqui de 2014 para 2017. Porém, o número de pessoas que encontram a oportunidade, né, de se assalariar e ter a carteira assinada, basicamente não vai aumentar muito, apenas 1% de 2014 até o ano de 2017. Com isso, aí nós temos uma responsabilidade ambiental, que é a preocupação com o meio ambiente, né? A preocupação com a qualidade do meio ambiente, ela é recente, como nós já vimos aí em outras oportunidades. No período colonial, por exemplo, né, os recursos naturais eram extraídos para fazer o enriquecimento da metrópole, ou seja, retiravam os recursos naturais da colônia e enviavam lá para a metrópole. Já quando nós chegamos no século XX, a derrubada das matas naturais da região litorânea, que é a região da Mata Atlântica, é retirada, destruída, com a justificativa aí para o desenvolvimento econômico e para a exploração, para a expansão das cidades e das indústrias. Essa destruição continua até os dias atuais, como mostra o relatório aí do Planeta Vivo, da WWF, que é uma ONG, né? Entre os anos de 1970 até o ano de 2017, na qual foi desmatada aí 20% da floresta amazônica e 50% do cerrado. Como mostra aqui essas áreas achuradas, né, essas áreas riscadas, a gente percebe que basicamente não vai existir mais Mata Atlântica devido à grande urbanização que houve nessa região litorânea. A floresta amazônica, 20% já está totalmente destruída, o cerrado já está 50% destruído, e isso sem contar com os demais biomas, como é o caso das matas de araucária, como é o caso dos campos, como é o caso aqui da região das matas de cocais, além da região que é o Pantanal, ok?
Com a formação da consciência ambiental, na floresta amazônica já houve uma redução aí de 84%, né, do desmatamento entre o ano 2004 e 2012, né, devido às grandes denúncias feitas principalmente pelas ONGs que estão destruindo a floresta amazônica e estão continuando, e esse ano bateu recorde de destruição. Porém, entre o ano 2017 e 2018, houve um aumento aí de 13% no desmatamento da floresta amazônica, ou seja, houve uma diminuição até o ano 2012 e de 2013 a 2017 houve um aumento, como mostra nos dias atuais. Tá? Para finalizarmos aí, vocês ficam com a página 52 até a página 54, faz o exercício, na próxima aula a gente retira as principais dúvidas.